E aí, galerinha, tudo bem? Professora Thaíse, mais uma vez para nossas aulinhas de química aí. Aulinhas não, né? Que a gente faz um negócio bem feito. E aí a gente tinha falado de ligações químicas nas últimas aulas, a gente já tinha discutido sobre as ligações químicas aí, então a gente vai dar continuidade aproveitando essa história das ligações. E aí nós vamos falar hoje das anomalias na nossa regrinha da teoria do octeto. E vamos falar um pouquinho também sobre a hibridização ou hibridação que alguns elementos sofrem, tá bom? E no final de tudo isso, aí a gente vai falar sobre, no nosso caso aqui, a gente vai falar um pouquinho, coloquei até, passei, do número de oxidação, que vocês já devem ter ouvido falar, aparece aí direto nas questões, de alguma maneira ele é mencionado em algum momento nas questões que a gente está estudando. Vou guardar meus pincéis aqui, porque a gente já vai começar a usar, gosto bastante do preto, vou deixar os outros dois aqui. E aí é o seguinte, aqui eu já coloquei um pouquinho do que a gente vai falar ainda, a parte da geometria da polaridade das forças a gente vai falar num bloco só depois, mas vamos começar pelas anomalias e pela hibridização e o número de oxidação, que cai bastante e que vai explicar o nosso próximo conteúdo, que, vamos lá, a gente está rompendo aí o nosso primeiro módulo praticamente. Então, olha só, o que é uma anomalia? Lembra que a gente tinha falado lá nas nossas ligações químicas, que por sinal, pensem aí, quantas são? E quais são? Iônica, covalente e metálica. A gente falou dos 3 tipos de ligação. Quando a gente fala de anomalias, a gente está querendo agora discutir as exceções àquelas regrinhas, porque a gente já entendeu como é que acontecia a ligação metálica, que é quando, né, os elétrons ficam soltos, a gente tem aqui os nossos átomos, que a gente geralmente representa, né, com as nossas esferas. E aí nenhum deles quer o elétron, porque todos são metais, no caso de uma ligação metálica. Então, eles vão liberar os elétrons aqui. Então, toda vez que eu represento uma ligação metálica, eu nunca vou colocar Na2, por exemplo. Por quê? Porque metais não têm um número, não tem atomicidade, ou seja, é um aglomerado de átomos. E eles formam um retículo cristalino ainda assim, mas eu só represento. Então, no caso de uma ligação metálica, quando eu estou falando de uma ligação metálica que seja um composto puro, ou que eu esteja falando de uma liga, a gente sempre vai representar assim, ó, pelo elemento. Então, tanto o símbolo do elemento sódio é esse aqui, como a fórmula, quando eu falo do metal sódio, é essa daqui também. Ou seja, a fórmula, nesse caso, das ligações metálicas é a mesma coisa do símbolo do nosso elemento em específico. Tem a nossa ligação iônica, que essa visa obedecer à regra do octeto, que é um átomo, o Na, por exemplo, que só tem um elétron na última, ele doa para o átomo de cloro, que possui 7, e assim ele fica com 8, ele estabelece a regra do octeto. Isso aqui é uma ligação iônica. Ou a gente pode ter um átomo de cloro se ligando em outro átomo de cloro. Nesse caso aqui, como nenhum dos dois tem pretensão de doar o elétron, eles formam esse parzinho aqui, que é uma ligação covalente, mas eles também estão obedecendo a essa regra do octeto. Mas existem exceções. A gente tinha visto o caso da dativa, que continua obedecendo a regrinha da teoria do octeto. Só que essas anomalias agora não vão funcionar assim. A gente vai ver que tem algumas exceções e a gente vai entender como é que elas acontecem. Então, ó, essa anomalia é justamente quebrar a regrinha da teoria do octeto ficando estável com mais ou com menos elétrons. Isso acontece com frequência com os metais de transição. Então, lembrando lá da tabela periódica, vocês vão perceber o quê? A gente tem os metais aqui, os ametais estão, né, mais à direita da tabela periódica, os metais de transição estão aqui. Então, esses nossos metais de transição, eles têm maior característica de apresentar essas anomalias. E essa anomalia está diretamente ligada com a camada de valência e os orbitais. Lembram que a gente estudou lá os orbitais? A gente tem o orbital S, o P, o D e o F. Então, está ligado aos orbitais para a gente poder compreender por que eles fogem às regrinhas às vezes.
Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Vou começar pelo berílio, olha só. O berílio tem 2 elétrons na camada de valência, porém, ele vai fazer ligação covalente. Olha só. O berílio, quando eu faço, ele tem número atômico 4, então quando eu faço a distribuição eletrônica dele, não precisava, né? Mas se a gente olhar lá na tabela, a gente já saberia que ele possui 2. Mas quando eu faço a distribuição eletrônica dele, ó, ele termina em 2s2. Então, esse subnível S aqui já está preenchido, certo? Ele já está, ó, completamente preenchido. E a gente sabe o quê? Se a gente for representar lá pelas casinhas, ó, a gente tem aqui um nível de energia, a gente vai colocar um spin para baixo, um spin para cima. Isso aqui é a camada 1. Na camada 2 aqui, que é um nível maior de energia, a gente tem os 2 elétrons também. Professora, como é que ele vai fazer ligação então? Se aqui já está preenchido os 2 elétrons com os spins. O que ele vai fazer é o que a gente chama de hibridação ou hibridização. Os 2 nomes são comuns, enfim, não vai fazer nenhuma diferença. Que é fundir orbitais. Vamos lá, deixa eu explicar como é. Aqui eu vou dar um exemplo entre o berílio e o cloro, que a gente já sabe que o cloro, ele possui aqui, ó, 7, porque aqui a gente pode riscar. Ele possui 3, 2, mais o 5, né, que essa aqui é a última camada dele, que dá um total de 7, ou seja, tá faltando só um, que é o que a gente tinha feito antes. E aí, ele vai fazer, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó, BeCl2, ou seja, vamos precisar de 2 cloros agora para poder corresponder ao berílio. O que vai acontecer com o berílio? Essa aqui é a distribuição dele, que a gente já havia feito aqui em quadradinhos, vai acontecer o quê? Esse aqui é o estado normal, que por sinal é o que eu desenhei aqui, ó. Então, um S2, um spin para cima, um spin para baixo. 2S2, um spin para cima ou para baixo e o outro. Colocamos os 2, tá tudo certo? Como que a gente vai fazer para fazer ligação? Olha só. Quando a gente fala lá das camadas do nosso átomo, o núcleo dele tá aqui, beleza? E aí vem as camadas. A primeira camada de um átomo, ela cabe 2 elétrons. A segunda cabe em 8, a terceira cabe em 18. Dentro das camadas, nós temos os subníveis. Então, aqui dentro da primeira, a gente tem o S2, o 1S2. Aqui dentro, a gente tem 2S2 e 2P6. Então, olha só. O que vai acontecer com o nosso átomo aqui do berílio? Ele existe, o orbital está lá. No nosso caso aqui anterior, da primeira camada desse nosso átomo aqui, não existia mais subnível, mas aqui o subnível P está vazio. Então, o que esse átomo vai fazer? Para ele é mais conveniente, quando ele fica no estado ativado, desemparelhar esses elétrons. Ele vai tentar desemparelhar. Então, vai ficar, ó, o elétron que estava aqui, um dos elétrons que estava aqui, ele pula para um subnível P, ou seja, ele vai ser excitado e ele vai para o subnível P. Agora, sim, esse elétron aqui está desemparelhado e esse daqui de cima também está desemparelhado. Elétrons são aonde estão os nossos elétrons desemparelhados, é que as ligações químicas vão acontecer nesse orbital. Então, ele vai se tornar híbrido. O que vai acontecer? Esses 2 orbitais, para que isso aqui aconteça, eles precisam se igualar em energia. E aí, quando eles se igualam em energia, a gente vai ter isso aqui, ó, um orbital sp, porque foi a fusão de 2 orbitais. E aí, a gente fala que o nome disso é hibridar, ou seja, fundir um orbital, nesse caso aqui, um orbital S com um orbital P. Porque lembra, as nossas camadas, elas possuem níveis de energia diferentes. Os nossos subníveis também possuem níveis de energia diferentes. O que eu fiz aqui foi igualar a energia desse subnível S com esse subnível P. Então, como a energia ficou igualada, a gente fala que fundiu o orbital, e aí o nome disso é hibridação. Considerando agora que o nosso berílio tem 2 elétrons desemparelhados, isso é o que permite com que ele faça 2 ligações a partir de agora. Então, ó,
coloquei aqui para vocês não esquecerem que os orbitais híbridos possuem a mesma energia. E frisei isso várias vezes, né? Justamente para que vocês não se esqueçam que eles possuem mesma energia. Então, beleza. Quem é o nosso próximo exemplo? O boro. O boro, ele tem 3 elétrons. Eu tenho que trocar aqui que eu esqueci. Ele possui aqui, ó, esses 3 elétrons aqui na camada de valência dele. Fiz a distribuição eletrônica dele. 2s2, 2p1, certo? Isso aqui só permitiria que ele fizesse uma ligação. O que vai acontecer com ele, então? Se eu fizer uma ligação dele com o flúor, que o flúor é o mesmo caso do cloro que eu usei no exemplo anterior. O flúor, ele é um elemento que está lá na família dos halogênios e que, portanto, tem 7 elétrons na última. Só está faltando uma para ele atingir a teoria do octeto, ou seja, para ele corresponder à regrinha lá de ter 8. O boro vai fazer o quê? No estado normal dele, seria 2s, né? Que é o que a gente viu aqui, ó. E 2p1. Seria isso aqui. O que ele vai fazer é que ele vai jogar esse elétron para cá. O nosso elétron, ele vai passar. Quando isso aqui acontece, aí a gente fala que houve a hibridização para o boro também. E aí é o que vai permitir que ele consiga fazer agora 3 ligações. Então, o boro, ele vai fazer as 3 ligações porque ele vai sofrer hibridação também, certo? Então, ó, o boro e o berílio sofrem hibridação, por isso que eles conseguem fazer mais ligações. Então, se a gente representar, esse esqueminha aqui é um pouquinho diferente do anterior, né? Que é esse aqui. Então, vamos fazer parecido, ó. A ideia é o quê? Preenchemos aqui. Essa aqui seria a lógica, né? Então, um para baixo, um para cima, orbital preenchido, isso aqui é em 3. A gente tem um elétron aqui. Então, só esse aqui estava desemparelhado. Mas para que ele consiga fazer as 3 ligações, esse elétron aqui, ele vai vir para cá. E aí, quando isso acontece, a gente vai ter aqui um meio do caminho, né, da energia. E aí a gente vai dizer agora que nós temos um novo orbital, ou seja, ele hibridizou e como ele possui agora os 3 elétrons desemparelhados, ele vai conseguir fazer 3 ligações, que é o composto que a gente colocou aqui, ó. Opa, cadê? Esse é o do boro. Que aí a gente vai ter o BF3, que é a ligação do boro aos 3 flúor. Então, vai ficar o BF3. A gente tem uma nova constituição para essa molécula, certo? Tem mais um exemplo aqui. Vamos lá. Hibridização S e do enxofre e do fósforo. Eu achei que a gente já ia falar do carbono, mas vamos lá. Primeiro, vamos começar pela do enxofre e do fósforo. Olha só. Temos aqui 2 moléculas bem diferentes, olha só. O enxofre, ele pode formar tanto a molécula SF2 quanto essa molécula SF6. O nosso átomo de fósforo, aqui também está a distribuição eletrônica dele, ele pode formar tanto o PCl2 quanto o PCl5. Vamos pensar pela nossa lógica. O SF2, ok. A gente sabe que o enxofre possui 6 elétrons na última. Como ele está se ligando no flúor, né? O flúor possui 7. Vão fazer aí uma ligação covalente. Tá tudo certo. 2 ligações covalentes. O enxofre está com 8. Os flúoros também estão com 8. Tá tudo certo. Essa molécula SF2 é fácil da gente explicar. Agora, como é que a gente explica aqui? SF6. S
F2SF6. Se a gente já colocou aqui 2 flúor e esse nosso enxofre já está satisfeito, como é que a gente vai conseguir colocar, ó, de 2 para 6, estão faltando 4. Como é que a gente vai conseguir colocar dentro dessa molécula mais 4 átomos de flúor? Olha só. Se a gente olhar o nosso átomo do enxofre antes da hibridização, a gente vai perceber o quê? Quando a gente pega aqui a terceira camada dele, a gente vai ter o quê? O 3S e o 3P, certo? Ó, a camada de valência dele... Ai, meu Deus, será que pode? Eu acho que pode. Posso riscar, né? Deus abençoe que pode. Isso aqui é a camada de valência dele, certo? É o 3S2 e o 3P6. Ele tem 6 elétrons na última. Pela lógica, a gente sabe que ele poderia fazer só apenas 2 ligações. Só que, se a gente for olhar lá para o orbital dele, a gente vai perceber isso aqui, ó, que antes da hibridização ele tá assim, o 3S e o 3P, ou seja, eu completei aqui o S, né, um foi, outro voltou, completou o orbital, e aqui a gente foi 1, 2, 3, voltou o 4, que ele tem 4 lá, né, no P. Ficou 2 elétrons desemparelhados, por isso essas 2 ligações aqui. Só que, o que vai acontecer? Esses nossos elétrons que estão emparelhados, eles vão ficar desemparelhados. Por quê? Quando chega na camada 3, ó, volta lá. Nosso átomo aqui, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui são 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Temos aqui as nossas 7 camadas. Aqui a gente só tem o orbital S. Aqui a gente tem o orbital S e tem o P. Aqui a gente tem S. A gente tem S, P e D. A parte ruim de vocês não estarem aqui é para me corrigir quando eu colocar uma palavrinha errada, né? Que de vez em quando isso passa batido. Mas enfim, vamos lá. E aqui a gente tem o S, o P, o D e o F já. Ou seja, já vai, né, a gente vai ter todos os orbitais a partir daqui. Observem que o nosso átomo aqui do enxofre, ele chegou na nossa camada, onde agora ele tem o orbital D disponível. O que vai acontecer? Ele vai pegar esses 2 elétrons aqui e ele vai promovê-los ao orbital D. Ou seja, ele vai ficar no estado ativado com esses elétrons lá. Então, ó, todos os elétrons dele vão ficar o quê? Desemparelhados. Automaticamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai ter agora 6 elétrons desemparelhados. E esses 6 elétrons desemparelhados vão promover 6 ligações químicas. Por isso que a gente tem SF6, porque agora todos os elétrons estão desemparelhados para que ele possa fazer essas ligações. Olha que bonito. Agora ele pode fazer todas essas ligações. Só que ele vai ficar estável com 12 elétrons. Ou seja, ele já não está estável com 8, ele está estável com 16. Mas por que ele permanece estável? Porque ele sofreu esse processo aqui. E aí todos esses orbitais aqui, eles terão a mesma energia. Então, como é que a gente chama esse orbital aqui? Eu usei um orbital S, não foi? Então, eu vou escrever S. Quantos orbitais P eu usei? Eu usei o PX, o PY e o PZ. Eu usei 3. Então, vai ficar SP3. Quantos orbitais D a gente usou? 2. Então, SP3, D2. Por quê? Nós usamos um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. Automaticamente, isso aqui é o nome desse orbital agora. Então, no caso do flúor, do enxofre ligando ao flúor aqui, que é o meu exemplo, o enxofre ele está com uma hibridização do tipo
sp3d2. Por quê? Foi a união de todos esses orbitais aqui. A união de todos esses orbitais é que possibilitou a existência dessa molécula, certo? A mesma coisa, algo bem parecido, vai acontecer com o meu átomo aqui de fósforo. Olha só a camada de valência dele aqui. A camada de valência dele tem 5 elétrons, certo? Ele pode montar tanto o composto PCl3 quanto o PCl5. O PCl3, ele está de acordo com a nossa regrinha da teoria de octeto. Bora lá só colocar aqui. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, então ele vai poder fazer 3 ligações para chegar a 8. Então é simples, eu coloco o fósforo aqui, faço a ligação com os cloros. Ele tem 2 elétrons livres, né? Ele tem um par de elétrons livres ali. Aqui em cada ligação tem um par de elétrons. Então, ó, 2, 4, 6, 8. Aqui tá tudo certo. Aqui tá dentro da teoria do octeto. Só que o PCl5, de onde é que vão sair mais ligações para fazer o PCl5? Ou seja, para a gente colocar para dentro mais 2 cloros nesse composto ligados ao fósforo. Ele também vai sofrer um processo de hibridização. De que maneira? Se a gente pegar a camada de valência dele aqui e observar como que ela vai ficar o orbital, a gente vai ter o quê? 3s2, então a gente vai fazer a distribuição, vai ficar isso aqui. A gente tem um orbital preenchido, ou seja, tem 2 elétrons emparelhados. No orbital 3p, vão ter 3 elétrons desemparelhados, que são essas 3 ligações que nós fizemos. Porém, o que ele vai fazer para conseguir formar essa molécula PCl5 é que esse elétron aqui ele vai ser excitado para o subnível D, porque ele possui esse subnível vazio. Pensa assim, os 2 elétrons, a gente sempre tenta deixar os elétrons o mais longe possível. Os elétrons são cargas iguais, ou seja, cargas iguais se repelem. O que o átomo vai pensar? Ele vai falar, olha, subnível D tá vazio, não tem nada, e esses 2 elétrons aqui estão brigando por esse espaço. Eles convivem ali, eles vão se atrair de alguma maneira, porque eles vão girar em sentidos opostos e criar um campo magnético oposto. Mas o átomo vai pensar o quê? Nossa, subnível tá aqui, tá vazio, vou mandar esse elétron para lá. Então, esse elétron aqui salta para um subnível D. E aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter 5 elétrons desemparelhados. Então, essa aqui é a PCl3. PCl5, como vai ser? Vou colocar ele aqui no centro. Tem 1, 2, 3. Vou ter que colocar um mais para baixo. Pronto. E aí, olha só. Ele vai ficar estável com 10 elétrons agora. Porque a gente, tem um orbital híbrido. Qual o nome desse orbital? Vamos lá. Eu tenho um S, Esse aqui a gente tinha dito que é sp3d2. Esse aqui vai ficar sp3d, porque a gente só usou um D. Então, temos aqui, ó, os nossos 3 orbitais, só que agora eles estão igualados em energia, porque eles estão no estado hibridizado. E aí, é isso que explica a capacidade que alguns compostos têm de constituírem moléculas que o octeto vai variar, certo? Que foi como também aconteceu com o boro e o berílio. Só que no caso do boro e do berílio, eles ficaram estáveis com menos do que 8. Porque, ó, o berílio, ele tinha 2 elétrons, então ele tem tendência a perder. Era para ser uma ligação iônica. O boro, ele tem 3. 3 também ele deveria perder esses elétrons. Mas, ao contrário, ele faz uma ligação covalente. E aí é porque ele tem essa capacidade de ficar estável
com menos do que 8. Lembra que eu falei, né? Existem exceções. A regrinha, a grande maioria obedece, mas aí existem as nossas exceções. Certo? Então, hibridização aí do enxofre e do fósforo. Olha só, se a gente for ver esse átomo, eu coloquei aqui porque eu acho muito bonitinha essa imagem, ó. Olha como é que vai ficar a ligação aqui, ó. Como é que vão ficar os orbitais. Como eles ficam diferentes, ó. Do enxofre aqui, dá pra perceber, ó, que é tudo amarelinho, ou seja, são todos da mesma energia, são todos iguais. E aí ele vai montar essa configuração aqui, ó, que a gente fala octaédrica. Então vai ter... Nossa, podia ter trago as minhas moléculas. 4 aqui. E aqui, né, as outras duas. E aqui a mesma coisa, ó, a gente tem a molécula do PCl5, que também é um orbital hibridizado. E aí a gente tem a constituição lá, ó, a gente também observa, ó, que aqui, a gente no cloro, a gente está usando o orbital S. E aqui a gente, e no fósforo lá, a gente está usando o nosso orbital hibridizado. Aqui a mesma coisa. O flúor é um orbital S e o enxofre é o nosso orbital hibridizado para fazer essa ligação. Certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de quem? Da hibridização do carbono. Por que a hibridização do carbono é interessante? Porque a gente vai falar de química orgânica, e química orgânica é tudo baseada nos compostos, né, nas nossas moléculas formadas por carbono. Então, esse nosso conteúdo da hibridização do carbono, ele vai voltar. E aí, vamos lá. Vamos explicar quais são as hibridizações do carbono, como que elas acontecem. Então, olha só. Primeira hibridização do carbono é uma do tipo sp3. Essa aqui, ó. sp3. De que maneira que ela acontece? Vamos lá. O nosso átomo de carbono tem como camada de valência essa aqui, ó. 2s2, 2p2. Certo? Ele tem 4 na última. Se a gente fizer aqui, preencher os orbitais, a gente vai perceber, ó. Um S2, né, que é o primeiro que a gente não vai mexer, e no 2 é onde está a nossa camada de valência. Então, vai ficar o S aqui, né, e os dois spins opostos, e no P, então, ele só faria o quê? 2 ligações, ó, porque é o que está ali. O que que vai acontecer com ele? Esse nosso elétron aqui, ele vai ser promovido. Quando esse elétron for promovido, a gente vai ter o estado híbrido do carbono, que é quando um orbital S se funde com 3 orbitais P. Então, esse orbital aqui a gente tinha um S, aí a gente tinha o PX, o PY e o PZ, não é? 3 orbitais P. Como eles fundiram, então agora a gente diz o quê? Que isso aqui é o orbital sp3, ou seja, é uma hibridização do tipo sp3, porque eu tenho um orbital S e um orbital e 3 orbitais P de mesma energia. Como é que eu percebo isso na molécula? Quando ele está fazendo 4 ligações de mesma energia. Então, quando é que um carbono faz 4 ligações de mesma energia? Quando ele faz 4 ligações sigmas. Porque sigma é uma ligação de mesma energia. A gente tem ligação π e ligação sigma. Quando o nosso carbono está fazendo as 4 ligações com a mesma energia, e nesse caso vão ser ligações sigmas, então a hibridização dele é do tipo sp3, certo? Vamos lá. O que vai acontecer com o nosso carbono para ele fazer a hibridização do tipo, por exemplo, sp2? A camada dele de valência permanece a mesma, mas observe o seguinte. O que acontece com o carbono, e aí explica as ligações duplas e triplas que ele é capaz de fazer, é o seguinte. Vai acontecer a mesma coisa. O elétron que estava aqui, ele vai ser promovido para um orbital P, e aí a gente vai ter esse estado ativado aqui. Só que um dos nossos orbitais P, ele vai continuar com a mesma energia. A gente só vai ter de mesma energia um orbital S e 2P. Esse aqui, ele não vai ter a mesma energia, ou seja, ele vai ter uma energia diferente. E quando isso aqui acontece, é porque a gente tem uma ligação π. Então, quando eu tenho uma ligação π, então significa o quê?
que a hibridização foi do tipo sp2, porque eu tenho o quê? A ordem seria o quê? Temos um S e 3 P's, né? Orbitais. A gente tem um S e 3 P para usar no caso do carbono. Que tem a mesma energia é o S e 2 P's. O terceiro P não está com a mesma energia. Então, isso significa que a gente vai observar na molécula uma ligação π. Então, olha só. Essa primeira ligação aqui, ó, ela é do tipo sigma. Essa aqui também é do tipo sigma. Essa daqui é do tipo sigma. Essa aqui é sigma. Essa daqui é sigma, mas essa daqui de cima seria a ligação π, ó. Então, ele está fazendo 3... Vamos pensar nesse carbono aqui. Ele está fazendo 3 ligações, ó, de mesma força, de mesma energia. Mas uma não, então significa que é essa daqui de cima. As ligações πs, elas são mais fracas no sentido que é mais fácil de ser rompida. Mas elas são as mais energéticas, certo? Ou seja, é onde tem o maior nível de energia. Ou seja, por isso que ela está situada aqui acima, certo? Então, quando o nosso carbono faz uma ligação π, ou seja, significa que é uma ligação de energia diferente, então a hibridização é do tipo sp2. E a gente sabe que o nosso carbono pode fazer ligações triplas. Como que a gente explica isso? O que vai acontecer? O nosso elétron vai ser promovido, a gente tem aqui o estado ativado, mas que vão ser hibridizados é só um orbital. É só umzinho dos orbitais P. Então, o que vai acontecer? Ó, até coloquei aqui para lembrar, ó, π e sigma a diferença. Esse nosso carbono aqui, ele está fazendo uma ligação π, uma ligação sigma, outra π. E aqui ele tem uma sigma de novo, ou seja, ele está fazendo 2 sigmas e 2 πs. Então, olha só, é um orbital sp, né? Porque são de mesma energia, e 2 π significa que são de energias diferentes. Então, nesse caso aqui, a hibridização do nosso carbono é de sp ou sp1. Mas o 1, né? A gente já sabe, ele nunca é necessário pôr, então a nossa hibridização aqui, no caso, é do tipo sp. Somente isso. Então, deu para ficar claro aí? Como que a gente vai olhar? Deixei algum rabisco, né? Deixei. Então, vamos lá. Acho que tem um exemplo. Isso, aqui tem um exemplo para a gente brincar. Vamos lá. O furano é um composto orgânico tóxico, possivelmente cancerígeno, que apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, essa aqui é a fórmula do furano. Neste composto, a hibridização dos átomos de carbono corresponde a... Então, ó, ele quer saber sobre a hibridização do carbono. O que a gente vai fazer? Eu recomendo para vocês fazerem essas atividades assim. Se já está muito claro isso para todos os exercícios, certo? Seja de química, física ou matemática. Se para você aquele negócio já é muito claro, é muito lógico, beleza, você pula as etapas. Sem problema nenhum, você vai ganhar tempo, você vai terminar mais rápido. Se você vê que dá para dar uma esquecidinha, alguma coisa acontecer, você tem um certo receio, faz o passo a passo para não se confundir. Então, eu vou fazer aqui um passo a passo. Quem já, conseguiu pegar, pode fazer uma coisa mais resumida que vai dar a mesma coisa, certo? Então, ó, deixa eu usar o canetão preto que eu acho que é melhor. Coloquei aqui, ó, os nossos carbonos nos cantinhos. Não sei se dá para vocês perceberem bem, mas, ó, eu desenhei, porque cada quina dessa daqui é um carbono. Então, ó, ele tá fazendo duplas. E aonde? Ó, se você contar 1, 2, 3, esse carbono tá fazendo 3. Então, nessa forma de representar aqui, que é uma estrutura simples, a gente tem os hidrogênios escondidos. Então, eu vou colocar os hidrogênios aqui, ó. Coloquei os hidrogênios. E aí, a gente vai classificar as ligações. Isso aqui é uma ligação simples, então ela é do tipo sigma. Essa é simples, é do tipo sigma. Aqui tem duas, então tem uma sigma, né?
e tem uma π. Então, ó, tem 3 ligações de mesma energia. Uma S, PP, essa aqui é P. Então, ó, 1, 2, 3 de mesma energia. Então, a hibridização aqui é do tipo SP2, ó. 1, 2, 3. 3 de mesma energia. Se a gente olhar para esse daqui, é a mesma coisa, ó. Sigma, sigma e sigma, essa é π. Tem uma ligação π aqui. Então, por isso, é SP2. Todos eles têm a mesma configuração. Então, qual é a resposta aqui? Letra D, certo? Pessoal, associem assim, ó. O carbono, quando ele faz 4 ligações simples, é sp3. Uma S, né? Px, Py e Pz. Ou seja, todas têm a mesma energia. São todas ligações sigmas. Se eu tiver uma dessas duas situações, nós vamos ter o quê? Pi e pi, pi e pi, sigma, 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 sigma. As duas são iguais, não é? As duas estruturas, ó, 2 pis, 2 sigmas. 2 pis, 2 sigmas, ou seja, é a mesma configuração. Que tipo que a gente tem aqui? A gente tem aqui do tipo SP, a hibridização do meu carbono. Se eu tiver um carbono fazendo 2 simples e uma dupla, aí a gente vai ter apenas uma pi. Pi, sigma, sigma e sigma, ou seja, são 3 de mesma energia. Então, se são 3 de mesma energia, isso aqui é sp2. Então, essa é a configuração para o carbono. Isso aqui é sp2, isso aqui é sp3, e essas duas possibilidades é o sp. Ou seja, quando a sp tem 2 pi, sp3 nenhuma pi e sp2 uma pi. Então, é só a gente fazer a contagem regressiva, né? sp3, nenhuma sigma. sp2, sp3, nenhuma pi. sp2, uma pi. E sp, 2 pi. Ou seja, a gente conta pelas ligações pi. Enfim, tem várias maneiras aí da gente fazer uma espécie de um macetezinho para saber. Eu vi um que é usando os dedos, ó. Tem aqui, né, as 4 ligações. Então, a gente tem assim, ó, as 4 ligações simples. Aí, para você saber o tipo de hibridização, você vai fazer o quê? Você vai olhar quantos intervalos tem, ó. 1, 2, 3. Então, sp3, ó, porque tá aqui as 4 ligações. Se for assim, dupla, dupla, a gente vai fazer o quê? Vamos separar, né? Dupla, dupla. Difícil fazer isso aqui, mas vamos lá. Só tem um intervalo. Então, SP. Se for daquele jeito, é tripla simples, né? Ó, só um intervalo. Então, SP também, porque só tem um intervalo. E aqui a gente tem 2 simples e uma dupla. Isso aqui. Então, ó, 1, 2, SP2. Não sei se ajuda, mas fica aí a dica, né? Vai que na hora da prova vocês se lembrem, né? De fazer o negocinho da mão e que dê certo. Então, ó, 4, separei as 4, uni 3, uni 2 e 2, enfim. Dá certinho também, tá? Mas é um macetezinho. Então, temos aí a resposta da questão. A gente já encontrou a hibridação do nosso carbono e marcou. Coloquei mais um exemplo. Temos aqui uma outra molécula. E aí, ele fala assim, ó. O número de ligações π presente em uma molécula orgânica é um fator determinante para o seu emprego na formulação de protetor solar eficiente. A oxobenzona, substância empregada em protetores solares, apresenta a seguinte fórmula estrutural. A oxobenzona deve ser empregada com fim em razão do seu número de ligações π, que é igual a.
Então, ele quer saber quantas ligações π tem. A gente já sabe que toda primeira ligação formada, ou seja, ela é uma ligação frontal, que a gente viu lá atrás quando a gente falou de ligações entre os orbitais, né? Eles se penetram lá frontalmente. Então, ela é uma sigma. A próxima que acontecer entre esses elementos vai ser uma ligação em que o orbital ele precisa se deformar um pouquinho. É como se, né, eu tô aqui no meio e duas pessoas tentam se abraçar, ou seja, né, não dá certo, é mais complicadinho. Então, essa segunda ligação é a que a gente fala que é π, que ela é mais fraca, mas ela é mais energética e tudo mais. Então, é só contar. Aqui as ligações simples não contam pra gente, a gente quer saber das πs. Então, ó, aqui tem uma π, aqui tem uma π, aqui tem outra, 3. Ali tem outra, 4, 5, 6 e 7. Essa questão tá bem de gracinha, né? Era só contar quantas πs nós tínhamos. E aí, ele não pediu a hibridização nem nada. Temos aí 7 opções, 7 ligações diferentes. Deixa eu pegar meu passador aqui. E aí, portanto, resposta letra B. Fácil, né? Então, vamos lá. Próxima. Agora, essa daqui é mais legal. Aqui, sim, eu quero saber de hibridização. Ele pegou essa molécula, que ele explicou ali, ele tá assim, ó. A substância conhecida por êxtase é uma droga sintética moderna, cujo efeito na fisiologia humana é a diminuição da absorção da serotonina, da dopamina e da noradrenalina no cérebro, onde essas substâncias ficarão em maior contato entre as sinapses, causando euforia, sensação de bem-estar, alterações da percepção sensorial do consumidor, com grande perda de líquidos. Sua fórmula estrutural é a seguinte. Então, a fórmula da substância que é tida como droga, né, ilícita, por sinal, tá aqui. Essa molécula tem uma parte aí da cadeia que é fechada, tá numa forma simplificada, e aí ele perguntou: em relação a essa estrutura, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 5. Diga qual é a ordem respectiva da hibridização. Então, ele escolheu 5 carbonos ali. Vou apagar a colinha aqui. E aí, a gente, né, vai colocar ali as respostas da nossa situação. Não sei se vai dar para arriscar, porque a molécula não ficou tão grande. Vamos lá. Então, ó, temos aqui o carbono número 1, o 2, o 3 está aqui embaixo, o 4 e o 5. O nosso carbono aqui, número 1, vou tentar fazer aqui. Ele tem... Nossa, tá meio torto, peraí. O nosso carbono número 1, a gente já está vendo, já está visível 3 ligações dele. Uma com o nitrogênio, uma que esse outro átomo de carbono aqui e outra com aquele outro átomo de carbono ali. Ou seja, 3 ligações já estão visíveis. A que está faltando, que a gente não está vendo, é uma com o hidrogênio, que não está sendo mostrado. Ou seja, ele está fazendo 4 ligações. 4 ligações diferentes. Então, ó, 1, 2, 3. Então, o carbono número 1, a hibridização dele é do tipo sp3, certo? Aí a gente vem para o carbono número 2, esse aqui. Nós estamos vendo que ele está fazendo 2 ligações, né, com esse carbônio do lado, e tem 2 hidrogênios escondidos. Esses hidrogênios que não estavam aparecendo são ligações simples, são ligações sigmas, ou seja, são 4 ligações de mesma energia. Então, a gente olha, são 4 ligações separadas, né? 1, 2, 3. Então, o nosso carbono 2 também está fazendo uma sp3. A hibridização dele é do tipo sp3. Voltamos aqui embaixo, no carbono 3. Ele está ligado em 3 hidrogênios. Então, né, tem um hidrogênio aqui, outro aqui, tá ali, mas eu só abri. E está ligado no nitrogênio. Então, significa dizer que ele também está fazendo 4 ligações de mesma energia, 4 ligações sigmas. Então, 4 de novo, a gente já sabe. Carbono 3 também é um S. P3. Beleza? Já dá para eliminar alguma questão? Aqui terminou em sp2, não pode ser. Ah, não. Tem que ter 3 S. Essa A não pode, porque o sp3, sp2. A nossa deu sp3, p3, p3.
Somente sp não pode começar em sp2, somente sp3 não dá para saber, sobrou a D e a E, somente sp3 não dá porque a gente ainda não descobriu o 4 e o 5. Então vamos lá, 4 e 5. Carbono número 4. Ele está fazendo 3 ligações que são visíveis. Aqui, ó, tem uma dupla, agora sim, ó. E aqui tem um hidrogênio que está escondido. Então, se a gente montar a estrutura dele, ó, vai ficar isso aqui. 1, 2. Então, a ligação desse carbono é do tipo sp2. E no nosso caso do carbono 5, que está aqui embaixo, ele está fazendo uma dupla também. E aí ele está ligado no oxigênio e um outro carbono aqui embaixo. Então, essa dupla que ele está fazendo aqui é o mesmo caso do carbono 4, ó. Dupla e 2 separado. 1, 2. Então, ele também é uma sp2. Então, a resposta correta tem que ser a letra E. Letra D está cancelada porque não é só sp3. Então, a gente foi classificando. A gente pode fazer isso na cadeia todinha, tá? E aí, ele só enumerou quais eles queriam. Essa brincadeirinha das mãos ajuda, mas vocês podem, né, fazer uma outra associaçãozinha, certo? Vamos só passar aqui para confirmar. Resposta letra E. E aí, agora, a gente vai começar a falar de número de oxidação, que ele vai ajudar bastante. Pessoal, vamos lá. De volta. Pensando em número de oxidação agora, o que a gente entende por número de oxidação? O número de oxidação ele pode ser tanto a carga elétrica que o átomo adquire quando ele faz uma ligação iônica, ou a carga parcial, que a gente representa por esse símbolo aqui, que para ser sincera eu não me lembro o nome dele, mas a gente chama ele na química de carga parcial. Que o nosso átomo, né, no caso, adquire quando ele faz uma ligação predominantemente covalente. Então, ó, lembra lá que a gente falou que os nossos átomos, quando eles fazem ligações iônicas, eles tendem a doar e receber elétrons e se transformam em íons positivos e negativos. Quem doa o elétron é um íon cátion, porque é positivo. E quem recebe elétron é um íon ânion, porque, né, ele ficou negativo. Quando isso aqui acontece, a gente fala que ele adquiriu carga elétrica. Então, o número de oxidação é essa carga elétrica. Mas numa ligação covalente, a gente diz que ele compartilha. Então, lá não existe uma carga, né, fixa. A gente fala que é um caráter parcial, ou seja, é uma carga aparente. E aí, a gente vai entender o porquê que isso acontece nas ligações covalentes, de acordo com os exemplos que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Coloquei aqui um resuminho, ó. NOx é igual a carga, número de elétrons doados ou recebidos, né? Ou quem ficou aí maior tempo com esse elétron dominando. Primeiro exemplo, quando a gente está falando de uma ligação iônica, o NOx, então, vai ser a carga do ânion ou a carga do cátion, né? Vai depender. Por exemplo, no caso aqui de uma ligação entre o sódio e o cloro, forma-se a molécula do NaCl. O NaCl, a gente já sabe, se a gente, né, fizer a distribuição eletrônica, mas a gente não precisa, é só olhar na tabela periódica, a gente sabe que o sódio, ele tá na primeira família da tabela periódica. E o cloro, ele tá lá na 7ª. Então, quem tá na primeira tem 1. O cloro que está lá na 7ª tem 7. Tá faltando 1, né? Isso. Então, esse elétron do sódio é doado. Agora, o número de prótons e elétrons no sódio ficou desigual. Então, ele vai ser o Na+. Então, qual é a carga? Qual é o NOx do Na? O NOx dele é +1. No caso do cloro, ficou desbalanceado também o número de prótons e elétrons. Ele tem mais elétrons do que prótons, ou seja, ele adquiriu carga negativa. Então, o NOx do cloro é -1. Por quê? Agora ele virou o Cl-. Então, a gente já sabe o número de oxidação dos dois. Número de oxidação do Na, +1. Número de oxidação do Cl, -1, porque é a carga que o íon tem.
certo? Posso fazer a mesma coisa aqui, ó, com o exemplo de baixo. O magnésio, olhando na tabela periódica, a gente sabe que ele tem 2 elétrons. Então, ele é um átomo doador. Então, ele vai doar e ele vai ficar um átomo o quê? Ele vai ficar o íon o quê? Mg2+. Então, o NOx dele... Sinalzinho de mais aqui, não sei porque coloquei menos. O NOx dele é mais 2. O Cl, o cloro recebeu um elétron. Então, o número de oxidação do cloro é -1, certo? A soma total aqui, o NOx total dessa molécula, também vai dar 0. Por quê? Eu tenho Mg2+. Só que eu tenho 2 cloro, então 2 vezes -1, -2. E aí a gente vai ter o quê? 2 positivo com 2 negativos, 0. Vou colocar aqui, ó, para explicar melhor. O que eu estou dizendo? Por isso é que você está falando que NOx total é 0. As nossas moléculas, elas são neutras. Por quê? Como é que eu vou saber a carga? O NOx total vai dar 0. Por quê? Porque as nossas moléculas são neutras. MgCl2. Isso aqui é um composto, certo? O nosso átomo de magnésio, ele vai doar 2 elétrons. Então, ele é o íon 2+. E os... Vou começar pelo mais 2. O cloro, ele vai receber 1 elétron. Cada cloro recebe 1 elétron apenas, que a gente já sabe. Então, ele vai ficar -1. Só que são 2. Então, 2 vezes -1, -2. -2 mais 2, 0. Então, o NOx total da nossa molécula é 0. Professora, existem moléculas com NOx total diferente de 0? Existe. São partículas iônicas e a gente vai estudar também, certo? Então, ó, ali do lado eu até coloquei, ó, a distribuição dos dois para a gente observar, para ter certeza, ó. O sódio aqui na camada de valência dele, ele tem 1. Então, ele vai perder, né, 1 elétron, ele vai ficar o íon mais. O cloro tem 7, vai ganhar 1, vai ficar Cl menos. E aqui é a mesma coisa. Cloro e magnésio tem 2, vai doar, vai ficar Mg2+. E o cloro, que, né, tem 7, vai ganhar e vai ficar negativo. O magnésio perdeu, ficou positivo. O cloro ganhou, ficou negativo. Bem tranquilo. E nesse caso é o número de oxidação. O número de oxidação de um ânion e de um cátion é a mesma coisa do que a sua carga. Então vamos lá, próximo exemplo. Agora, como é que acontece nas ligações covalentes? Olha só. O NOx, ele vai ser igual a uma carga aparente. Como é que eu vou detectar essa carga aparente? Lembra que nós falamos da eletronegatividade, que é a tendência que um átomo tem de puxar elétrons, de atrair elétrons com mais ou menos força. Então, os átomos possuem eletronegatividade diferente. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, ó, eu tenho o átomo de hidrogênio se ligando no átomo de flúor. O átomo de flúor, ele é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Então, pensem o seguinte, vamos pensar num cabo de guerra. Estou eu aqui, e aí, do outro lado, a gente tem a Marta, jogadora de futebol, que faz muita atividade física. Somos 2 mulheres, mas a força dela talvez seja maior que a minha. Ou vamos dizer que tem um homem do outro lado. Talvez a força dele seja maior que a minha, né? A gente supõe que seja, vai que não, depende. Mas o que importa é o quê? Que são átomos de tamanhos diferentes. Então, o átomo de flúor, ele é maior e ele atrai elétrons com mais força, ou seja, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o que ele vai fazer? Na hora da divisão lá do cabo de guerra, ele vai puxar, tá dividindo, mas ele vai puxar mais pro ladinho dele. Então, significa que vai formar uma carga aparente. Quem é que vai ficar com o elétron por mais tempo? O flúor. Então, a carga aparente dele
vai ficar aqui negativo. Negativo quanto? 1. Então, nesse caso aqui, a nossa carga aparente, o nosso NOx, ele é o produto da diferença da eletronegatividade. Então, aqui, ó, temos aqui uma ligação. E aí, nós vamos dizer que o NOx do flúor é igual a -1 e o NOx do hidrogênio é igual a +1. Por quê? Porque é a carga aparente que eles adquiriram pela diferença da eletronegatividade. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Molécula do Cl. Qual vai ser o NOx aqui? 0. Por que o NOx vai ser diferente? A ligação aqui é do tipo covalente, certo? Beleza. São dois átomos iguais? São iguais entre si. Concordam comigo que nenhum dos dois é mais forte do que o outro se eles são iguais entre si? Então, se eles são iguais, ó, vai ficar uma divisão igual. Então, nesse caso aqui, dessa molécula aqui, é um cloro ligado em outro átomo igual a ele, ou seja, outro átomo de cloro, o NOx é 0, certo? Quando as nossas ligações forem covalentes, a gente entende o quê? Se os átomos são iguais, NOx 0, porque não tem um mais forte que o outro. Se os átomos são diferentes, o átomo mais eletronegativo, ele adquire carga formal negativa, e aquele menos eletronegativo adquire a carga formal positiva. E aí a gente faz o cálculo para saber qual é o NOx. Nesse caso aqui, o NOx do átomo de cloro é 0, porque ninguém tem uma carga maior do que o outro. Casos específicos. Uma forma prática da gente saber o NOx dos elementos é pelo número de elétrons que ele tem na camada de valência. Tem exceções? Tem. Tem átomos que possuem mais de uma forma de NOx possível? Tem. Mas tem umas coisas que facilitam a nossa vida. Por exemplo, os metais alcalinos, o NOx deles é fixo, não é variável. Certo? Não varia, não varia. É sempre 1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, sempre. O número de oxidação deles é +1. Não é variável, então isso já ajuda. Se eu estiver analisando uma molécula, seja qual ela for, fiz aqui KCl, KF, enfim, KBr. Como o potássio é um metal alcalino, o número de oxidação dele eu sei nas 3. +1. Por quê? Porque é sempre fixo, certo? Os metais alcalinos terrosos também têm um NOx fixo. E aí a gente diz que para eles, no caso, é +2, ou seja, é o número de elétrons que eles têm para doar. Então, sempre é +2. A prata, geralmente, tem número de oxidação +1. O zinco, +2. O alumínio, +3. O enxofre, -2. Os halogênios, sempre, né, na grande maioria, é +1. O hidrogênio pode ter NOx +1 e -1. Qual é a condição? Se o hidrogênio estiver ligado em um ametal, vou trocar aqui, ó. Ó, o hidrogênio se ligou em ametais. Então, todos esses elementos aqui são mais eletronegativos que ele. Então, significa que a carga formal aqui, ó, do cloro é negativa, do flúor e do oxigênio. Então, a dele é carga formal, não sei fazer aquele desenho, positiva. Porém, se ele formar um hidreto, aqui, ó, com um metal, deixa eu pegar, LiH, que é o lítio é um metal. Quando ele se liga no metal, aí ele é mais eletronegativo. Então, agora ele tem carga formal -1. E aí, ele vai ser negativo. Então, olhem para quem ele está ligado. Se ele estiver ligado em um ametal, ele é +1. Se ele estiver ligado em um metal, ele é +1. +1.
Desculpa, -1. É muito sinal. Essas coisas, esses sinais, tomem realmente um cuidado. Porque não é a falta de entender que vai dificultar. Às vezes a gente, troca sem querer mesmo. Eu faço isso direto, confesso. Então eu presto bastante atenção nos detalhes para isso não acontecer. Ó. Eu falei aqui +1, na verdade não. É -1 e eu sei disso, mas às vezes passa batido porque a gente, vai fazendo muita associação ao mesmo tempo. Tá? E o oxigênio. O oxigênio, ele, tem várias opções, vai depender de onde ele está ligado. O oxigênio, ele na grande maioria dos compostos, ele tem NOx -2. Num peróxido, pode ser -1, eu vou explicar o porquê desse negócio do peróxido. Superóxidos e fluoretos, porque o flúor é mais eletronegativo que ele, E aí ele vai ser ou +2 ou +1, aí vai depender. Mas porque o flúor é mais eletronegativo que ele, então aí ele se comporta positivamente. E aí pode ter o -1 e o -2, eu vou dar um exemplo aí para vocês, para a gente, se aprofundar mais nesse assunto aí de número de oxidação. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o próximo exemplo. Então, ó, essa tabelinha aí, gravem. Aqui a gente tem uma grande maioria, que tem um NOx fixo, e aí a gente tem que prestar atenção no hidrogênio, no oxigênio e alguns outros elementos aí que vai ter NOx variável. Ah, tá. NOx variável acontece muito com os metais de transição. Então, ó, o ferro, o cobre, o níquel pode ter +2 e +3. O cobre e o ouro, +1, +2. Aqui a gente tem +1, +3. E aqui +2 e +4. Então, os metais de transição vão ter várias exceçõezinhas, tá? Eles podem ter NOx variável, ou seja, mais de uma opção, assim como a gente viu lá do oxigênio e do hidrogênio. Vou mostrar uns casos aqui. Então, olha só. Primeira coisa que ajuda bastante, facilita a nossa vida. NOx de substância simples. O que é uma substância simples? É uma substância formada por átomos do mesmo elemento. Vou colocar aqui, ó, átomos de um mesmo elemento. Certo? Então, ó, o NOx de toda substância simples, ele é igual a 0. Por quê? É ela com ela mesma. Os átomos estão se ligando em iguais, ó. Até repetir o exemplo aqui, ó. Cl é cloro com cloro, ou seja, não tem um mais forte que o outro. Se eles não são mais fortes, então o NOx aqui é sempre 0. Toda substância simples. Qual é o NOx do F2? NOx 0. Qual é o NOx do H2? Do O2? Do cobre? Do sódio puro? 0. Todas as substâncias simples têm NOx 0. Por quê? Porque é o átomo com ele mesmo, ou seja, não tem um mais forte que o outro, não tem diferença de eletronegatividade. Bem simples. Primeira coisa, substâncias simples. Vamos ver as substâncias compostas, então. Vamos lá, substância composta agora. Substância composta, o nome já diz, tem mais de um tipo de elemento, ou seja, pelo menos 2. Qual vai ser, como que a gente vai fazer para encontrar o NOx? O NOx, ele é a soma algébrica, que é igual a 0 do NOx total, ou seja, a soma algébrica do nosso NOx, ela tem que ser igual a 0. O nosso NOx total é 0. Como é que a gente vai fazer isso? Então, ó, coloquei aqui 3 exemplos diferentes. Então, a gente vai fazer o quê? Comumente, o NOx do nosso oxigênio é -2. Então, ó, vou colocar aqui -2. Se o NOx dele é -2, só que nós temos 2 oxigênio, então 2 vezes 2, -4. Isso aqui tem que dar 0. Qual é o NOx do carbono para essa conta ser igual a 0? O do carbono tem que ser +4, porque +4 menos 4, 0. Então, qual é o número de oxidação? O nosso número de oxidação está aqui, ó. 4 do carbono mais
2 do oxigênio. Gente, esse 4 aqui, ó, é pra gente calcular a soma algébrica, ou seja, o NOx total. Mas o número de oxidação do oxigênio é 2. Aqui deu menos 4 porque tem 2 oxigênio, pelo amor de Deus, tá? Lembra disso. Qual é o número de oxidação? Do carbono é mais 4, do oxigênio é menos 2. Do oxigênio não é menos 4. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui com esse. Substância composta também, vamos começar pelo mais eletronegativo, que a gente tem certeza que, né, o NOx dele é negativo. O oxigênio aqui é o mais eletronegativo, então a gente já sabe que ele não está nenhuma daquelas exceçõezinhas aqui, é menos 2. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Isso aqui tem que dar 0. O hidrogênio, a gente sabe quando ele está ligado com a metais, é mais 1. Então, mais 1 vezes 2 dá 2. Qual é o número que eu tenho que pôr aqui para essa soma dar 6? Ou seja, aquele átomo central ali, qual é o número de oxidação dele? Tem que ser mais 6. Então, aqui, ó, é mais 6. Então, temos aqui os nossos números de oxidação. O hidrogênio é mais 1, o enxofre é mais 6 e o oxigênio é menos 2. Então, a soma total agora deu 0. Certo? Vamos pegar esse outro exemplo. Nossa, essa daqui ficou legal. Professor, essa aqui tem parênteses. O que a gente faz? E o ferro, a senhora tinha dito que ele tem número de oxidação variável. O que a gente vai fazer? Quando a gente falou de ligação, lembra que eu falei que tem uma dancinha do escorrega? Então, ó. Isso aqui é a nossa fórmula, certo? Como é que eu sei o número de oxidação? Eu posso fazer isso aqui, ó. Coloquei trocado, peraí. Eu posso fazer o quê? Eu trago esse número para cá e esse aqui para cá. A gente inverte. Por quê? Quando eu quero descobrir o alumínio, ele é um íon, ele é um átomo que doa 3 elétrons. E o oxigênio é um átomo que recebe 2 elétrons. Então, se eu quero saber a fórmula disso aqui, sem ter que fazer lá a estrutura de Lewis bem bonitinho, eu trago, ó, Al2O3. Eu descobri a fórmula. Então, se eu fizer o processo inverso, eu descubro o NOx. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar esse 3 e vai multiplicar o ferro. Então, o nosso ferro aqui, o número de oxidação dele vai ser 3. Mas vamos fazer uma coisa, vamos simplificar? Tirar aqui do parênteses para a gente saber quantos átomos tem. Então, eu vou colocar assim, ó. Fe2. O que está fora aqui, ó, o 3, ele multiplica aqui dentro. Então, ó, 3 vezes S, 3 vezes 4, 12. Então, o oxigênio, a gente sabe que é menos 2. Então, menos 2 vezes 12, vou ter que colocar um pouquinho mais para cima. Vai dar menos 24. Isso aqui tem que dar igual a 0. O ferro, a gente já disse que é mais 3. Então, mais 3 vezes 2 vai dar 6. Então, ó, tem que colocar um número aqui para o enxofre que somando de os nossos 24. Se eu colocar aqui para ele que é 6, 3 vezes 6, 18. Então, mais 6 mais 18 menos 24, 0. Então, aqui, ó, tá o número de oxidação de todo mundo. Eu fiz o quê? Eu resumi a nossa fórmula. Então, ó, quando eu quero descobrir a fórmula de um composto, eu posso fazer o processo inverso para descobrir o quê? Número de oxidação, ou seja, para saber qual é a carga de todo mundo. Então, ó, descobrimos aqui número de oxidação de todos eles. Do ferro ficou mais 3, do enxofre ficou mais 6 e do oxigênio menos 2. Mais 1, mais 6, menos 2, mais 4 e menos 2. Lembrem do contextinho lá básico de matemática, né?
X e Y é um número qualquer, o número que tiver aqui fora multiplica os 2, certo? Então, quando a gente vê ali, ó, fórmula dentro de parênteses, é a mesma coisa. A gente vai fazer essa multiplicaçãozinha. E aí, depois, encontra o número de oxidação para todo mundo. Coloquei aqui, ó, para ajudar também. Ó, 4, né, ficou para o carbono. E aí, como do oxigênio é menos 2 vezes 2, porque a gente tem 2. Aí, 2 hidrogênio vezes a carga dele. O enxofre ficou com 6. E menos 2 do oxigênio vezes os 4 que a gente tem. E a mesma coisa para o último, para vocês não esquecerem depois. Vamos lá, vamos continuar. Como que a gente faz para dizer o NOx de um íon simples? Vamos pensar assim, ó. Apareceu o íon para mim, Na+. Na+ é um íon. E ele é um íon simples por quê? Porque só tem átomos de um mesmo elemento. Então, qual é o NOx dele? NOx igual a mais 1. É a carga dele mesmo. Então, ó, o NOx de um íon simples é sempre igual à carga do próprio íon. Então, ó, o Na, qual é o NOx? Mais 1. Al3+, é um íon. Qual é o NOx dele? 3+. O flúor, menos 1. Qual é o NOx dele? Menos 1. O cálcio, 2+. Qual é o NOx dele? Mais 2. O enxofre, que é menos 2. NOx, menos 2. O íon N3 negativo. Qual é o NOx? Menos 3. Então, o NOx de um íon é igual quando a gente fala de uma substância simples, né? A gente usa, nesse caso aqui, por ele ser simples, né? Só tem esse átomo que é igual a uma substância simples. Se eu escrever assim, ó, Na, eu estou falando do sódio. Aqui eu estou falando do íon sódio. Então, qual é a carga disso aqui? É mais 1, que é o que ele está aparentando. É o NOx mais 1. Aqui, como é uma substância simples, então o NOx é 0. Mas é uma substância simples também, certo? Então, bem simples. Quando for um íon, a minha substância, é o valor ali. Agora, a gente vai ver um íon um pouquinho diferente. Vamos observar aqui um íon agora composto. Então, olha só, o NOx total agora, ele vai se igualar ao da carga do íon. Então, quando a nossa substância lá, ela não era um composto, né, neutro, a gente igualava a 0. Nesse caso aqui agora, a gente não vai igualar a 0, a gente vai igualar a carga do nosso íon. Então, vou começar de lá para cá. Temos aqui, ó, o SO4. Então, vamos lá. A gente já sabe que o número do oxigênio, né, de oxidação, geralmente é menos 2. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. E isso aqui agora não vai dar 0. Agora vai dar menos 2. Qual é o número de oxidação do enxofre para que essa soma dê menos 2? Então, o número de oxidação ali do enxofre vai ter que ser o quê? 6. Por quê? 6 menos 8, menos 2. Certo? Vamos para esse aqui. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Isso aqui tem que dar menos 1. Qual é o número de oxidação do nitrogênio para que isso dê menos 1? E vamos lá. Eu geralmente só faço a conta, né? Se eu colocar aqui que é 3, então 3 menos 4 menos 1. Posso pôr um X aqui, professora? Pode, ó. Põe um X, vai ficar o quê? A gente coloca o xzinho aqui e aí eu resolvo a operação normal. Do mesmo jeito, ó. X vai ficar mais 4 menos 1. Para não confundir, deixa eu botar bonitinho aqui. Vou colocar, ó, menos 1, né, que já estava. O 4 ele passa para o outro lado do sinal, então ele vai ficar positivo mais 4. Então, menos 1 mais 4 é mais 3. Então, mais 3... é o valor aqui do nitrogênio que eu tinha posto. Então, assim,
Quer colocar o X para responder? Não tem problema. Eu, particularmente, prefiro fazer desse jeito aqui. Eu olho qual é o número, porque nunca é um número tão alto, né, que a gente não possa resolver de cabeça. Então, o último a gente vai colocar aqui, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. E isso aqui tem que dar menos 1. Qual vai ser o número do cloro para que isso aqui dê menos 1? Tem que ser 5. Porque 5 menos 6, menos 1. Posso fazer do jeito que eu fiz? Ou não. Desse jeito aqui, você pode simplesmente colocar um X para o CL, resolver a equaçãozinha de primeiro grau e encontrar o valor do X, que é o NOx do CL, tá? Então, pode ser feito dos dois jeitos, sem problema nenhum. Só que, nesse caso, a gente não pôde igualar a zero. A gente não fez igualando a zero, porque estamos falando de um íon. Então, a gente iguala a carga que ele possui, tá bom? Para não construir aí nenhum errozinho, prestem atenção na sua molécula para observar se ela é ou não um composto que está, né, ionizado. Também é comum, às vezes, a gente perceber isso aqui, ó. NOx em cadeias carbônicas podem ser pedidos, então a gente vai resolver isso aqui de duas maneiras. C2H6O é essa mesma molécula que está aqui do lado. Tem duas maneiras da gente calcular o NOx, os dois vão dar o mesmo resultado. Vai dar um resultado igual a zero, não vai estar errado. Só que depende do que, né, a sua atividade pedido, que o seu vestibular vai exigir de você. Então, olha só. Sabendo que o NOx do oxigênio aqui só tem 1, né? Então é menos 2, isso aqui tem que dar 0. Hidrogênio a gente sempre sabe que ele, na maior parte dos casos, se comporta como mais 1, então tem 6, vai ser o quê? Mais 6. Sobrou o carbono. Tem 2 carbonos. Então, o que multiplica esses 2 carbonos para, né, zerar essa soma aqui? 2. 2 vezes 2. Vou colocar embaixo para a gente não se confundir, ó. Tem 1 aqui, né? Então, menos 2 vezes 1. Menos 2, tem que dar 0. Mais 1 vezes 6. 6 positivos. E aqui eu vou colocar um 2, porque, né? 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 para o carbono, ó. Então, o número de oxidação aqui do nosso carbono ficou o quê? 2, do hidrogênio ficou 1 e do oxigênio ficou menos 2, certo? Então, o número de oxidação aqui do carbono ficou valendo 2. E isso para cada carbono. Agora, observem quando a gente faz na molécula. Por que vocês vão perceber que a gente disse que isso aqui seria NOx médio, digamos assim? Por esse detalhezinho, ó. Quando a gente faz olhando pela molécula, a gente vai olhar agora a eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo. Então, olha só. Vamos começar pelo oxigênio, né? Que ele é sempre o mais eletronegativo, igual a gente fez ali. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o oxigênio? O oxigênio. Então, ele vai ficar menos 1, certo? Quem é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Oxigênio. Então, ele vai ficar menos 1 de novo, certo? Beleza. Entre carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Carbono. Então, ele vai ficar menos 1. Entre carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Carbono, certo? Então, ele vai ficar menos 1 aqui. Só que quando ele ficou aqui, ó, menos 1 do oxigênio, então ele ficou mais 1 aqui, não foi? Porque aqui, ó, ficou mais 1 para cá, menos 1 para cá, mais 1 para cá. Menos 1 para cá, mais 1 para cá, não é isso? Porque esse 1 vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Beleza, vou deixar aqui para a gente não se esquecer. O hidrogênio aqui não vai fazer muita diferença, a gente vai prestar atenção mais no carbono. Esses 2 carbonos, ou seja, tá um ligado no outro, são iguais, então não conta. Então, a gente vai olhar para esse carbono aqui agora com os 3 hidrogênios, porque aqui a gente não tem por que olhar, certo? Então, ó, carbono e hidrogênio, menos 1, mais 1. Menos 1, mais 1.
Aqui é a mesma coisa, menos 1, mais 1. Aí, olha só. Esse carbono aqui, ele tem 3 cargas negativas. Então, a carga dele aqui é menos 3, somando todas. No caso desse carbono aqui, o que a gente vai observar? Que a gente tem menos 1 mais 1, ou seja, anula. Uma anula a outra. É um positivo e um negativo, então essas daqui, ó, se anulam. O que vai sobrar para ele? Menos 1. Então, ó, menos 3, menos 1, se a gente somar, ó, esse carbono ali, menos 3, menos 1, vai ser igual a quê? Menos 4. Menos 4 não foi o que a gente encontrou aqui. Se a gente pegar menos 4, dividir por 2, vai dar uma média de menos 2, que foi a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que, na verdade, tem diferença. Esse aqui tá com uma carga menos 3 e esse aqui tá com uma carga menos 1, ou seja, ela não tá dividida igualmente. Então, ó, aqui nós dividimos o quê? Igualmente. Menos 2 para os dois. Ou seja, os dois estavam iguais, quando, na verdade, esse aqui é o menos 3 e esse aqui é menos 1. Por quê? Porque ele está ligado no oxigênio. Então, quando a gente vai fazer esse NOx de cadeia carbônica, é melhor a gente fazer nela, né? Na molécula, levando em consideração... levando em consideração a eletronegatividade. Então, quando eu uso a eletronegatividade aqui, eu tô conseguindo deixar bem claro o número de oxidação de todo mundo. Aqui meio que ficou uma mediana, porque a gente percebeu ali que na prática, né, esse carbono aqui, ele tá com um número maior de carga formal, ou seja, de uma carga aparente destacada nele. Mais um exemplo. Esse aqui é legal. Lembra que a gente tinha dito que o oxigênio, todos os exemplos que a gente fez aqui até agora, o oxigênio estava com carga formal o quê? Menos 2. E eu tinha dito que existem outras moléculas em que o oxigênio ele vai apresentar menos 1. Quando é que isso pode acontecer? E é um exemplo bem comum. Nesse peróxido de hidrogênio aqui, por exemplo, a molécula é o quê? H2O2. Como que essa molécula fica? Ela fica assim, ó. Um oxigênio ligado no outro, aí ele se liga no hidrogênio, esse aqui se liga no hidrogênio também. Quando a gente vai avaliar aqui, o que a gente vai perceber? Ó, esse oxigênio ligado no hidrogênio, ele é mais eletronegativo, então menos 1 para ele, mais 1 aqui no hidrogênio, certo? O hidrogênio está de boa. Aqui vai dar menos 1, mais 1, e para cá a gente vai ter menos 1. Só que aqui é oxigênio com oxigênio. Oxigênio com oxigênio, um é mais forte que o outro pela eletronegatividade? Não. Então, nessa molécula aqui, qual é o número de oxidação do oxigênio? Menos 1. E o número do hidrogênio? Mais 1. Certo? Essa daqui, a gente vai perceber uma estranheza se a gente tentar fazer assim, ó. Se a gente colocar aqui menos 2 vezes 2, menos 4, certo? Para isso aqui dar 0, aqui tinha que ser o quê? 2 vezes 2. Mas o hidrogênio, a gente disse que o quê? Ele só pode ter número de oxidação mais 1 ou menos 1. 2, tem alguma coisa de errado. Então, o que explica essa forma aqui não bater para essa molécula? A estrutura dela. Então, nesse caso aqui, o oxigênio vai aparecer com o número de oxidação menos 1 e não menos 2. E aí, se ele tivesse ligado no flúor, também seria uma exceção para ele ser positivo, né? Porque aí o flúor é mais eletronegativo que ele. Então, geralmente, na maior parte dos casos, se for uma molécula assim um pouquinho diferente, ou um pouquinho maior e tal, procurem fazer, ou que essa, né, fazer aquela multiplicação aqui, você vê que ficou meio estranho, você faz o quê? Faz pela fórmula estrutural da molécula. Você já abre a molécula, igual está aqui, e aí faz a carga de todo mundo, levando em consideração a eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo. Bem legal essa molécula, né? A água oxigenada, ela sempre aparece como exemplo, porque ela é uma coisa muito comum, né?
fácil de encontrar na farmácia, que todo mundo utiliza. Então ela aparece nos exemplos, por quê? Porque é comum pra gente. Por que sempre se repetem muitos exercícios, muitos exemplos? Porque eles são comuns, porque a gente conhece, que a gente já comprou, ou seja, estão disponíveis às vezes na farmácia, no supermercado. Então essa é a ideia de usar moléculas como essa, porque são conhecidas, né? Vamos lá agora resolver um exercíciozinho para ver se a gente entendeu direito esse negócio. Ele está perguntando aqui, ó, determine o número de oxidação do cloro nos compostos que estão aqui. Obtenha a seguinte sequência, respectivamente. Então, ó, ele deu pra gente 1, 2, 3, 4, 5. Ele deu 5 compostos e em cada um tem um átomo de cloro. Ele falou, agora me dê o número de oxidação de cada um deles. Vamos lá. Vamos fazer por aquele nosso sisteminha. A gente começa, né, fazendo o cálculo. Então, ó, vamos começar por aqui. O oxigênio é -2, tem um só. O hidrogênio é geralmente +1, por isso aqui dá 0. Então, o Cl vai ter que ser mais 1. Por quê? +1 mais 1, né? Mais 2, menos 2. Então, o caso do Cl vai ter que ser o primeiro, vai ter que ser +1. Então, a gente já descartou aqui 3 opções. Vou colocar aqui do lado porque ali vai ficar difícil. É HClO, HCl, HClO2, HClO3 e HClO4. Então, vamos lá. Ó. Primeiro a gente já fez, né? Ficou -2, +1 para o hidrogênio e o cloro ficou com +1. Ok. Vamos fazer o segundo. HCl. Como o cloro ele é mais eletronegativo, então a gente já sabe que aqui nesse caso ele não está disputando com ninguém, ele vai geralmente tender a ser -1. Então, -1 aqui para ele, o hidrogênio +1. Então, o cloro aqui, -1. Ó, resposta, tá batendo. Na verdade, a diferença a gente só tá onde, ó? +5, +6. Se a gente pular para aquele composto, a gente já tem a resposta. Viram como que é legal? A gente fez o primeiro, já eliminou 3. Se a gente pular lá pro quarto composto, a gente tem a resposta. Mas vamos fazer tudo, né? Para a gente poder pensar sobre o assunto. Então, vamos lá, ó. -2 vezes 2, -4. Isso aqui tem que dar 0. O hidrogênio é +1. O que o cloro pode ter, né, para isso aqui dar 0? +3. +1 mais 3 menos 4, 0. Então, +3. Aqui, -2 vezes 3 menos 6, tem que dar 0. O hidrogênio vale 1. Então, o cloro vai ter que valer +5. Então, resposta letra A, né? A gente já sabe. Letra A, a resposta correta, mas vamos terminar. -2 vezes 4, -8. Tem que dar 0. O hidrogênio vai valer 1 positivo. O cloro vai ter que valer +7. Por quê? +1 mais 7, +8 menos 8, 0. Certo? Resposta, portanto, letra A. Muito fácil. É muito gostoso brincar com essas continhas. Eu, particularmente, adoro. Essa parte das continhas é a mais legal. Você fica lá tentando, às vezes dá errado, você volta, descobre que você não prestou atenção num detalhe. E é praticando. Questão respondida. Vamos para a próxima. Aqui ele descreveu uma reação que eu não vou me atrever a ler o nome. E ele diz que ela forma padrões de oscilações espaciais e temporais com ondas. É uma reação extremamente interessante com um mecanismo complexo. E é um dos exemplos mais conhecidos de formação de estruturas ordenadas de um sistema fora do equilíbrio. Uma das suas etapas é essa daqui. O número de oxidação do bromo nessas espécies na ordem que aparece são respectivamente. Então, respectivamente, de novo, a gente vai dar a ordem. Então, olha só. O bromo ele aparece aqui na primeira como um íon simples. Então,
O NOx dele aqui, nesse caso, é a carga do íon. Ele é um íon simples, então a carga dele é -1. Então o número do NOx é -1. Vou colocar aqui, ó. Br -1. O NOx aqui é -1 também. Aí a gente tem BrO3 menos. Então, se ele tem um menos, beleza? Então, ó, -2 do oxigênio vezes 3, -6 igual a -1. Qual é o número de oxidação do bromo? Tem que ser mais 5. Por quê? Mais 5, -6, -1. Então, beleza. Ixi, já respondeu. Letra A. Ó, -1 mais 5. Ah, não. A letra A não é mais, não. A letra E que é mais. Então, resposta letra E. Mas vamos terminar. HBrO2. Vamos lá. O O a gente sabe que é -2 vezes 2 menos 4. 0. O hidrogênio a gente sabe que é mais 1. Lá é uma... ela tá neutra, então beleza. Mais 1. Isso aqui tem que dar 0. Então, mais 3. Então, vai ficar mais 1, mais 3, mais 4, menos 4, 0. Então, nesse caso aqui, o NOx é 3, aqui foi 5. Tinha outra opção aqui, né? Tô terrível hoje, hein? Ó, -1 mais 5. E aqui mais 1. Eu troquei o sinal, viu, gente? Detalhe, desculpa. Ó, -1 foi o nosso primeiro, mais 5 foi o outro. Eu não sei porque eu vi aqui um sinal de menos, tá errado. Então, o nosso sinalzinho aqui, não vou nem colocar essa aqui como resposta, vai que. Vou colocar tudo no final para eu não me confundir. HOBR. Então, vamos lá. Temos o O aqui com -2, o hidrogênio com mais 1. Para o BR vai ter que ficar mais 1. Então, a nossa ordem é -1, mais 5, mais 3 e mais 1. Então, vamos lá. -1, mais 5, mais 3 e mais 1. Então, a resposta certa, letra C. Então, ó, essa historinha do NOx, ela não é difícil, ela é bem simples. Eu fiz uma confusãozinha aqui com as alternativas, porque é tanto sinalzinho que, né, acabei me perdendo, me desculpe. Mas assim, fizemos aqui as nossas continhas, ó. Um íon simples, o número do NOx é igual à carga dele. Quando a gente tem um íon composto, ó, esse exercício eu gostei bastante, eu peguei ele por causa disso, porque ele tem vários exemplos. Ele tem um íon simples, um íon composto, uma molécula composta. Ele só não tem uma substância simples, porque aí fechava o pacote para ter todos os exemplos. Mas olha só. O nosso íon composto, então a carga ela tem que ser igual à carga do íon, -1. Então, -6 mais 5, -1. Aqui a gente tem uma molécula composta. Então, ó, -4 do oxigênio, o hidrogênio mais 1. Quanto o nosso bromo tem que valer? Tem que valer mais 3, porque aí dá mais 4 e aí zera. E aqui outra molécula composta, hidrogênio mais 1, que é o grande geral, o oxigênio -2, e aí o nosso bromo teve que ficar mais 1 para poder isso aqui dar um resultado NOx total 0. Consequentemente, temos aí a resposta final. E é isso. Espero aí que vocês se divirtam brincando com o número de oxidação. Dúvidas, qualquer coisa, mandem mensagem, façam perguntas. Vamos aproveitar esse período da quarentena, que estamos aí em casa, para se dedicar um pouco a mais. Sei que vocês estão, com certeza, com as atividades da escola para fazer, e isso é muito bom. Aproveitem para revisar o material do cursinho também, porque vai ajudar bastante. E para fazer aqueles exercícios da apostila. Se algum deles, enfim, der uma dúvida, vocês não conseguirem lá
compreender a resposta, né? Porque no final tem um gabarito para verificar se vocês acertaram ou não. Mandem uma mensagem que eu vou ter um imenso prazer em responder, tá? Até a próxima.